fazendo. Portanto, quando eu estou falando de educação popular, eu estou falando de uma perspectiva de educação, um modo de fazer a educação que vai ter abordagens, fundamentos, princípios e características próprias, diferenciadas de outras modalidades ou de outras abordagens na educação. Então, o popular, ele não quer necessariamente dizer e falar da origem ou do público dessa educação. Ele necessariamente vai estar falando para a gente da perspectiva de educação, onde essa educação vai estar assentada, fundamentada e orientada, tá certo? Então, a primeira coisa muito importante da gente ter em mente é isso. E aí eu tenho pautado sempre e tenho fundamentado que a gente pode compreender a educação popular primeiro como um fenômeno de ensino e de aprendizagem. Muitas vezes as pessoas confundem o movimento popular, as práticas populares, a cultura popular, as realizações e experiências várias de base que a gente realiza com a educação popular. Mas a educação popular é um processo, é um fenômeno que vai primeiramente envolver o ensino e aprendizagem, ou seja, em todo lugar onde estiver acontecendo a educação popular, necessariamente precisa estar ocorrendo ensino e aprendizagem. Um processo, um fenômeno, algo onde ali não esteja havendo ensino e aprendizagem, não vai estar havendo educação popular. Às vezes a gente perde de vista isso, porque às vezes a gente associa muito a educação popular com o popular, no sentido do público, e perde de vista a concepção da educação popular como um processo de ensino e de aprendizagem. A educação popular só existe para que a gente aprenda mais, a gente aprenda melhor, a gente aprenda com o outro, a gente aprenda com a outra, mas necessariamente, portanto, envolvendo a dimensão da aprendizagem. E do ensino também, principalmente quando a gente trabalha numa perspectiva contra-hegemônica, às vezes a gente fica com um certo preconceito ou dificuldade com a categoria do ensino, mas a gente pode ir perdendo, desconstruindo isso, na medida em que a gente compreende que esse ensino não é só de um professor, de uma professora, para quem está na condição de educando ou de educanda. Todos ensinam a todos e todas, como Paulo Freire bem fundamentou, e todos aprendem, todos ensinam, mas a dimensão do ensino é fundamental também, porque nós sempre temos algo a aprender e todas as pessoas e situações vão ter sempre algo a ensinar. Todos os momentos da vida da gente vão estar carregados de aprendizagem, e essa aprendizagem só existe porque os momentos da vida da gente estão sempre nos ensinando algo. Cabe a gente ter a possibilidade de parar, refletir e aprender com esse algo que está querendo nos ser ensinado. Então, a educação popular vai ter a sua compreensão como um processo. Então, nesse sentido, a gente não faz a educação popular do dia para a noite, no estalar de dedos ou por um simples decreto de quem quer que seja. A educação popular, ela é um processo porque se articula num planejamento a longo prazo. Vai ter idas e vindas, vai ter quedas, você vai cair, você vai levantar, vai ter momentos de dificuldades e de obstáculos, vai ter outros momentos de superação, vai ter apostas que nós vamos fazer e vão vingar, vai ter apostas e ideias que nós vamos ter que não vão dar certo. Portanto, a educação popular é um processo também porque ele se faz em ato. Ele não fica absolutamente pronto como uma fórmula e que depois eu vou aplicar aquela fórmula e ela vai sair perfeita. Não, ela é um processo porque ela vai estar sempre em movimento de construção e de reconstrução e numa capacidade de autoavaliação permanente. O meu fazer na educação popular vai a todo tempo sendo autoavaliado, de maneira que a todo momento e todo tempo ele possa ir sendo o quê? Aprimorado, para que ele possa ser fortalecido e qualificado de outras vezes, tá? Então é um processo e é pautado pelo trabalho. Ou seja, não existe prática de educação popular, no meu modo de compreender, seja em que área for, e aqui eu não estou falando da área da saúde só, estou falando da educação popular como um todo, sem estar conectada intensamente com um trabalho.
Trabalho compreendido como ação criativa e criadora de nós, mulheres e homens, na realidade social, para construir condições concretas de transformação dessa realidade ou minimamente de construir possibilidades e alternativas de superação dos principais obstáculos e problemas colocados nessa realidade. Trabalho como uma iniciativa que nós podemos ter de mexer com a realidade, de movimentar essa realidade. Então, trabalho como também construção, tentativa de quê? De mudança. E, portanto, a educação popular sempre vai estar atrelada com o trabalho. E o trabalho da educação popular não é um trabalho qualquer. Necessariamente vai ser um trabalho voltado à construção da emancipação das pessoas, à construção de possibilidades pedagógicas, sociais, culturais e políticas, de enfrentamento às desigualdades sociais e de vislumbrar outros horizontes políticos, econômicos e educacionais também. Portanto, o trabalho a gente poderia até trazer para uma categoria muito cara para a educação popular, como experiência. Então, a educação popular sempre vai estar vinculada muito ao desenvolvimento de experiências de base, experiências sociais, experiências comunitárias, experiências dentro da graduação também, por que não, dentro do mestrado, do doutorado, mas ou seja, como aquelas experiências no sentido de realizações e iniciativas de eu tentar fazer algo diferente, de eu fazer algo que mexa com as estruturas, ou que articule as pessoas, que sensibilize as pessoas, ou seja, resumindo aqui bastante, a educação popular sempre vai estar articulada com uma ação, entendeu? É muito preocupante quando a gente vê um educador, uma educadora popular que não tem ação, não tem trabalho de base, é o educador popular só do livro, ou só da fala. Eu falo, eu defendo que tem que ser assim, mas quando você vai puxar a ficha, como se diz, cadê? O que é que essa pessoa está fazendo? Qual é a ação que ela está fazendo? Você não encontra nada. Aí a gente vai ter um risco muito grande de ter o que nós temos muito no movimento de educação popular no Brasil, que é muito proselitismo. Muita gente que fala muito, diz muito como tem que ser, mas quando você vai ver, se ela está com o pé no chão do cotidiano, se ela está metida lá na fábrica da vida, onde a coisa está acontecendo, essa pessoa não está. Então, no meu modo de compreender, pelo menos, com todo respeito aos demais, educação popular chama, ela pede necessariamente o engajamento permanente e contínuo das pessoas que a pregam, a fazem no cotidiano, trabalhando, desenvolvendo trabalhos sociais concretos, seja na escola, seja na ONG, seja no centro, obrigado, queridas, seja no centro de assistência social, né? Seja no centro de saúde, seja no espaço de cultura, nos movimentos sociais, enfim, a sua prática de base, seja a gente aqui na universidade. Essa é uma experiência de educação popular. É obrigatório na pós-graduação, a própria pós-graduação, através de seus professores e professoras, ofertar um curso de extensão desse? Não é obrigatório, mas nós ofertamos. Por quê? Porque isso para a gente é um trabalho que tem uma intencionalidade transformadora. A gente está pensando lá na frente quando a gente oferta esse curso e se encontra com vocês. Então essa mesma aqui é uma experiência também de educação popular. Bom, então posto isso, pessoal, esse processo na educação popular, ele tem necessariamente um ponto de partida, aí tem a ver com o que eu falei do trabalho. A educação popular, no nosso modo de compreender, ela tem como ponto de partida a realidade social, suas dinâmicas, complexidades e determinações. Então, não existe prática da educação popular da cabeça de quem quer que seja sozinho ou sozinha. A educação popular é um processo que começa a partir da realidade, ou seja, daquilo que está pegando no território da vida, onde as coisas efetivamente acontecem, no trabalho, nas relações sociais e humanas, nas vidas das pessoas, onde as políticas públicas estão se desenrolando. Essa realidade social, ela tem dinâmicas, ela tem várias camadas, ela tem complexidades, tem determinações econômicas, políticas, sociais e culturais que vão estar envoltas também. É nesse caldo todinho
que a realidade social vai se dar, e é aí que a educação popular vai começar. Portanto, ela começa do mundo mesmo, e do que esse mundo está nos provocando, nos mobilizando e nos chamando. Portanto, para começar a fazer a educação popular, o que é que você faz? Vá para o mundo. Muitas vezes as pessoas perguntam isso para mim, elas perguntam, como é que faz a educação popular? Como é que começa? Digo, vá para o mundo, vá para um movimento social, vá para uma comunidade, vá para uma prática de base, ou então no lugar onde você é trabalhador da saúde, da assistência social, da educação, da cultura, tente fazer alguma coisa diferente, né? Lá na escola básica onde você trabalha, o que é de diferente que você está tentando fazer, é aí que começa a educação popular, tá? Então não é só de uma vontade que eu tenho de fazer, é de uma realidade e da minha inserção crítica nessa realidade. Portanto, a gente vai construindo a educação popular com um exercício processual, mas permanente, de consideração crítica dessa realidade, procurando ler o mundo e não apenas as palavras. Então, se a realidade é o ponto de partida, para que eu comece, eu tenho que me inserir nessa realidade. Eu sempre trago uma frase de Paulo Freire, que ele diz que a realidade que o compromisso social, que é próprio da existência humana, ele só existe quando as mulheres e os homens encharcados e ensopados de realidade, efetivamente podem se inserir onde estão engajados. Então, para fazer educação popular, a gente tem que se encharcar, se ensopar de realidade, botar o pé no chão mesmo, para valer com força. E é a partir daí, no momento onde a gente está lá, onde a vida acontece, onde o trabalho se realiza, que a gente vai começando a fazer esforços de considerar criticamente essa realidade, procurando ler nas entrelinhas, sabe como é? E ver o mundo, e ver as coisas não apenas pelo que está dito nas palavras, ou no que está explícito, mas no que está não dito, no que está reservado, no que está silenciado. Ou seja, não é apenas inserir na realidade, mas ao me inserir na realidade, procurar compreender essa realidade nas suas contradições, nos seus não ditos e nas suas não obviedades. Considerar essa realidade de forma crítica. E aí eu vou podendo fazer o desvelamento do que Paulo Freire chamou de situações limite, e ao fazer isso eu vou produzindo inéditos viáveis. Primeiro, o que são situações limites? Freire vai dizer para a gente que situações limites são agentes impeditivos da promoção da saúde, do bem viver, da educação, da cultura, da arte nos territórios, conforme expressado nas formas de sentir, de pensar e de agir das pessoas. Então, quais são os obstáculos, as dificuldades, os limites que estão sendo encontrados em cada território? Aí a gente vai começar a considerar criticamente, a estudar, a entender essas situações limite. E na medida que fazemos isso, a gente pode ir construindo coletivamente, solidariamente, inéditos viáveis. Ou seja, aquilo que é viável, que é possível e que nunca foi tentado ou que nunca foi construído, e nós podemos fazer agora. Então, toda uma série de iniciativas, de propostas, de realizações que nos ajudem a superar esses desafios, rumo à constituição de outros contextos e de outras relações sociais e humanas nas situações várias que a gente vivencia, tá bom? Aqui são pistas que podem ajudar vocês a construir o caminho de vocês, certo? Pistas, elas indicam caminhos, horizontes, mas elas não são determinantes. Então é o seguinte, para fazer a educação popular, um primeiro passo muito importante é construir uma territorialização permanente. A gente na saúde entende muito esse tema da territorialização, mas para as pessoas aqui de outras áreas, assim, trocando em miúdos, é meio que o quê? É meio que a gente tem uma convivência com o território e um conhecimento, um estudo e um reconhecimento deste território de maneira permanente. É entender que em volta da escola tem território, a escola está no território, esse território tem vida, ele tem pessoas, ele tem ruas, ele tem casa, ele tem comércio, ele tem igrejas, ele tem associações de moradores, ele tem movimentos sociais, ele tem entidades, ele tem ONG, ele tem violência,
ele tem cultura, ele tem realizações culturais, ele tem buraco no meio da rua, ele tem chuva que quando dá que alaga as ruas, né? Ele tem tantas coisas positivas e tantas coisas negativas, ele tem tantas potências e também tem tantas fragilidades, né? Mas, sobretudo, o território tem e é feito por quem? Pessoas, por gente. Gente que tem saberes, que tem ideias, que tem vivências, que tem experiências e vão estar tendo interlocução, relação, amizade, amor, briga, conflito e tudo que você pode imaginar dentro daquele território, tá? Então, o lugar de partida da educação popular é este território e, portanto, por isso também que eu falei anteriormente, o ponto de partida nosso da educação popular é fazer esse mergulho intenso e cotidiano no contexto, tecendo vínculos com os protagonistas locais. Isso é que eu chamo de territorialização permanente. Por que é permanente? Porque a todo tempo esse território está modificando. Então não adianta eu ir para o território hoje, fazer todo um estudo, um diagnóstico de como é esse território e depois não ir nunca mais, ficar lá dentro da escola, sem andar no meio da rua, ficar dentro do centro de referência à assistência social, sem botar o olho para fora, ficar dentro até do movimento social, sem me conectar com a base, com o que está pegando no meu entorno. Então a minha convivência com o território, com as ruas, com as casas, com as pessoas, com o time de futebol, de mulheres e homens que jogam ali em um campinho, com a escola, com jovens, enfim, com as mulheres, precisa ser permanente, tá? Porque só assim é que eu vou me conectando com essas pessoas, eu vou me conectando com o que está acontecendo no território e vou podendo fazer um planejamento das ações de educação popular de forma coerente e alinhada com o que o território está pedindo, está propondo, tá? Eu sempre digo, às vezes, Dayana está aqui, trabalha comigo há muitos anos, sabe disso, que a comunidade fala e às vezes a gente não quer escutar, ou a gente não sabe escutar. Então isso acontece às vezes muito assim. Por exemplo, a gente tem um grupo de mulheres lá com a comunidade, e aí o grupo é muito bom, dura um ano, dura 2 anos, daqui a pouco as mulheres param de ir, o grupo não fica tão forte como era antes, e a gente fica pensando o que é que está acontecendo, né? De repente, a prioridade pode ter modificado, os interesses podem ter mudado. O que era aquele grupo naquele momento histórico, 2 anos depois, pode ter outra necessidade, outra configuração, e até, quem sabe, se for o caso, terminar, né? Mas isso a gente só tem se a gente consegue conversar com as pessoas, escutar as pessoas e circular pelo território, né? E às vezes o fim de um grupo, o fim de uma experiência é o início de outra diferente, no mesmo local. Há 18 anos a gente tem um programa de pesquisa e extensão chamado PNAB, com o qual a gente trabalha aqui com a comunidade Boa Esperança, a comunidade Pedra Branca e a comunidade Jardim Itabaiana, aqui no bairro do Cristo Redentor, próximo ao estádio ali do Almeidão. Eu sou um dos coordenadores desse programa há 18 anos, chamado PNAB, e em 18 anos no PNAB nunca nós deixamos a comunidade. Já começou muita coisa, já terminou muitas coisas. Mas sempre quando uma coisa termina, outra começa. Dentre outras coisas, porque até aqui, ainda bem, nós, enquanto equipe, a gente consegue ter a sensibilidade de saber entender o que a comunidade está querendo falar. É por isso que às vezes uma coisa termina, mas já outra começa, porque a gente vai identificando outras necessidades e vamos apoiando, né? Mas isso não é só porque a gente é sensível, nada não, mas é porque a gente busca realmente conversar com as pessoas, escutar com as pessoas. Tem dia que eu vou lá para a unidade de saúde, lá da comunidade, os estudantes elas agora vão fazer esse componente curricular. Os estudantes estão circulando na unidade básica de saúde, vivenciando a rotina da unidade. Eu vou para a copa da unidade tomar café. Aí você diz, esse professor é muito malandro, né? Vai ali só tomar café, enrolar, fazer o tempo passar, não. Enquanto eu estou tomando café, eu estou conversando com a equipe,
com os agentes comunitários, com o médico, dentista, enfermeiro, gerente. Estou escutando o zum do que está acontecendo, né? De coisas que estão rolando, de novidades que eu não estava sabendo, e eu vou aperfeiçoando a minha sensibilidade, porque eu vou podendo entender efetivamente o que está acontecendo. Eu vou ali no corredor, vou em outro, entro numa sala, noutra, e isso aí vai se expandindo. Então, por aí é que a gente vai realmente fazendo esse trabalho. Um segundo ponto é reconhecer, valorizar e incluir protagonicamente os saberes, as práticas e as vivências dos grupos sociais populares, criando oportunidades de escuta das histórias de vida, das vidas das pessoas e dos saberes ancestrais. Então, um outro elemento muito importante é a gente, ao começar os processos de educação popular, valorizar o mais possível as iniciativas e saberes que estão prontos naquela comunidade. É trazer as pessoas e permitir com que as pessoas se expressem, que elas participem, que elas se engajem, que elas se envolvam. E muitas vezes tem muitas pessoas cuja grande contribuição vai ser falar da sua história de vida, porque às vezes se você pedir para ela falar da proteção social no bairro, ela não vai saber falar assim. Mas se você pedir para ela falar da história de vida dela, ela vai falar, e na história de vida dela a gente vai entender algo sobre a proteção social naquele contexto, entende? Então, as histórias de vida mobilizam significativamente a possibilidade das pessoas se envolverem, né? Participar, e a gente não tem educação popular sem participação. É um medidor, um indicador muito bom das práticas de educação popular nossa é verificar em que medida está existindo educação ativa, crítica, criativa, propositiva das pessoas. Essa é a participação que a gente quer. De novo, participação essa que não se dá do dia para a noite. Então não é hoje, por exemplo, Vicky e Samuel chegam numa experiência com a gente hoje de educação popular, não é agora que elas já vão ser extremamente ativas, participativas, proativas, engajadas. Às vezes isso vai levando tempo, mas eu tenho que ir observando, será que isso está evoluindo ou não, tá? Então esse componente é muito importante. Um terceiro componente que tem a ver com isso é envolver a comunidade como público participante e não como público-alvo. Primeira marcação que eu quero fazer com vocês é essa, é a gente acabar de falar, em toda palestra eu digo isso, de público-alvo, porque o público-alvo tem dois grandes problemas. O primeiro, porque ele pressupõe uma passividade desse público, ele é o alvo, então ele nem sabe que eu estou apontando para ele, está ali, ó, eu já estou visando para ele. E segundo, é um discurso belicista, né, que remete à violência, que está tão impregnada ao ódio, infelizmente, no nosso país nos últimos anos. Então a gente tem que pensar em público participante. Então não é mais público-alvo, é público participante, público que se engaja, que se envolve, que se insere efetivamente. E aí o grande desafio é a gente efetivamente não só tratar as pessoas como público participante, mas incluí-las como participantes ativas, inclusive propiciando que elas sejam cogestoras das atividades de educação popular. Então, em muitos contextos, a gente tem pessoas que às vezes se intitulam donas, né? Aquela é minha experiência de educação popular, é meu projeto, né? Então, a gente tem que exercitar o desapego, não é meu, não é seu, é nosso. E aí, para isso, a gente tem que envolver as pessoas como cogestoras das ações com a gente. Um quarto elemento que eu trago é o reconhecimento, articulação e mobilização das redes vivas de apoio, solidariedade e resistência no nosso território. Então, não adianta às vezes eu estar desenvolvendo a melhor prática de educação popular no território, junto à escola, como eu disse, ao centro de cultura, assistência social, saúde, etc., se eu não me articulo com as redes que estão lutando pela vida naquele território. O que é que eu estou falando de redes? Eu estou falando justamente de todas as entidades, projetos, movimentos, iniciativas que tem ali no território que estão tentando promover a vida, que estão tentando apoiar
população, na superação das desigualdades que existem ali. Então é importante que eu me articule com essa rede, que a escola se articule com a unidade de saúde, que o centro de referência à assistência social se articule com a ação social que uma igreja católica está lá desenvolvendo, ou que uma igreja evangélica, ou que um centro de religiões afro-brasileiras, etc., entendeu? Então, ou seja, a gente precisa não agir só, a gente precisa agir em rede no próprio território, e uma rede potencializando a outra. Então, esse é um outro elemento muito importante que para mim ficou ainda mais imprescindível após a pandemia da Covid-19, e se não fosse a capacidade de articulação, de resiliência, de mobilização de vários grupos sociais, eu não sei nem o que é que o país tinha sobrevivido ou não naquele momento, né? E um quinto elemento, para não dizer de outros, que eu poderia citar vários, mas para não me estender mais, eu vou ficar no quinto, que é construir ações com formas de expressão, de comunicação e de diálogo que valorizem as múltiplas linguagens, inclusive aquela das artes populares. Então, a compreensão da educação popular que interage não só numa lógica de razão raciocinante, mas também de razão sente pensante. Então, por exemplo, eu estou usando só da razão raciocinante, eu estou aqui falando coisas bem elaboradas do ponto de vista racional, lógico e estruturado, mas eu podia estar aqui trabalhando com vocês um teatro, um esquete, eu podia estar pedindo que vocês compusessem um poema ou uma música para a gente trabalhar esse tema. Então, a gente pode e deve potencializar ao máximo o que as múltiplas linguagens e a arte traz para a gente. A foto, o filme, a poesia, a música, o próprio teatro, a dança, né? E essas expressões várias que nos ajudam a construir processos educacionais libertadores também. Então a gente tem que ter cuidado de não fazer uma prática educativa popular chata, enfadonha, só baseado no eu falo, você me escuta, depois você fala, depois eu escuto. Então a gente tem que ampliar as possibilidades de diálogo e de comunicação. Falando da participação da comunidade nos processos de educação popular, eu estou necessariamente falando da construção compartilhada de ações coletivas, trabalhos sociais e de apoio comunitário, bem como de iniciativas de cuidado que se façam necessárias para a construção do bem viver e o enfrentamento das situações limite resultantes das determinações sociais do processo de saúde-doença em cada contexto, em cada território. Então, participação da comunidade não é a parteira, a rezadeira, o educador básico, popular, o voluntário, a voluntária, enfim, não é a pessoa da comunidade somente ela falar, somente ela se envolver em alguma coisa. Não. Participação da comunidade passa por uma construção compartilhada com essas pessoas. É fazer com que as pessoas do território, da comunidade, se envolvam intensamente na construção compartilhada de ações e de trabalhos, certo? Para tanto, é uma dimensão e um componente fundante da ação social, política, cultural e educativa, e que se concretiza por meio de iniciativas, ações e processos que se utilizem de saberes diversos e com encorajamento da entrada em cena dos recursos, tecnologias e práticas sociais e comunitárias. Então, quando eu falo de participação da comunidade, eu estou falando também de vir para o processo do trabalho que estamos desenvolvendo lá, o quê? Recursos, tecnologias e práticas sociais, comunitárias e populares. Então, o que é que essa população já está fazendo naquela temática? Onde eles já avançaram? O que foi que eles já descobriram? Que potencialidades aquele território já tem? Então, é o envolver isso nesse processo, né? E entender que esses elementos são úteis e contributivos para a promoção da vida com dignidade, com plenitude e dos direitos sociais e humanos nesses nossos territórios. Aí, continuando, eu quero dizer também que essa participação diz respeito à implementação
de todo o repertório comunitário, na implementação de ações que contribuam para uma análise mais acurada dos problemas locais, sejam individuais, familiares ou coletivos, seguida de um engajamento em estratégias para o seu enfrentamento, cuidado e, se possível, superação. Então, existe um repertório na comunidade. A comunidade tem vocação, potencialidade, tem saberes úteis para enfrentar os problemas que ela mesma passa. Então, eu vou trazer para a cena esse repertório comunitário, pela participação comunitária. Esse repertório vai me ajudar a analisar os problemas de forma mais acurada, como diz aqui, e vai me ajudar a engajar melhor na superação desses problemas. Então, a participação da comunidade, pessoal, nas ações educativas, ela vai muito além do controle social. Muitas vezes a gente associa muito a participação da comunidade, esse debate todo, apenas a participação cidadã nas políticas públicas, né? Mas a gente quer dizer que vai muito além do que isso, ou seja, não é só participar de conselhos, de conferências, de entidades, de comitês, de fóruns. É fazer todo um processo de acompanhamento, fiscalização e monitoramento das políticas sociais, sim, mas também pressupõe conceber e atribuir um lugar de protagonismo efetivo do cidadão e da cidadã nas ações sociais e políticas e retirar do profissional da área social a centralidade e a exclusividade no protagonismo das ações sociais educativas. Então, tem muitos profissionais aqui. A saúde não é nossa, a assistência social não é nossa, a educação não é nossa. Nada disso é 100% nosso. Então, nós temos um papel fundamental como profissional, mas a nossa ação profissional vai ser enriquecida se a gente construí-la com a ação comunitária, com a participação comunitária. Então, um elemento, pessoal, para mim é muito chave desse debate da participação social é isso, e que é por isso que às vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com esse debate em vários espaços, até na própria academia. É porque muitas pessoas têm um discurso muito bonzinho, muito bacana e legal, mas não querem perder o poder. E quando a gente está falando de participação comunitária, a gente está falando de compartilhar o poder. Lembra que eu falei, o grupo não é meu mesmo, né? A ação social que a gente vai fazer na determinada comunidade não é minha, né? Ela passa a ser compartilhada. O profissional perde a exclusividade e a centralidade. Primeiro, exclusividade ninguém vai ter, vai ser um processo compartilhado, mas a centralidade tem, é a pessoa que está lá, que mora lá, não somos nós. E a gente vai lá, trabalha e volta, tá? Então, esse é um elemento para mim, pessoal, fundamental, tá? Então, as ações de saúde não são do profissional de saúde somente, devem ser em primeiro lugar da comunidade, e nós vamos fazer tudo que tiver que fazer junto. Claro, vai fazer um curativo, sim, os profissionais de saúde vão ter que fazer o curativo da maneira mais técnica e adequada, correta possível. Mas não estou falando aqui mais técnica do profissional, ela é enriquecida com o saber da população, porque afinal de contas, quando a gente fala de saúde, educação, de cultura, de assistência social, de lazer, de trabalho, a gente está falando de vida, é da vida das pessoas, a vida que está acontecendo, tá? E essa participação da comunidade entende os serviços públicos e de ação social não apenas como espaços de assistência, mas como centro de referência para a mobilização, articulação e promoção de iniciativas para o aprimoramento de condições e recursos para o bem viver no território, dialogando com as necessidades e propostas específicas dos seus protagonistas locais. Então, quando eu estou falando de uma unidade básica de saúde, de um centro de referência e assistência social, de uma escola, eu não estou falando só de um local onde vai ser feito atendimento de saúde, assistência social, onde vai ser dado aula. Eu estou falando de um centro de referência para a promoção da vida. Então, vai muito além do que aquela atividade tradicional que é feita naquele local. O protagonismo popular e comunitário, né? Eu diria que são a territorialidade, que eu diria assim, são categorias que a gente aprende bastante com os movimentos
comunitários, movimentos populares, né? Territorialidade, ancestralidade, amorosidade, artes, cultura popular e criatividades, solidariedade, apoio social, luta, resistência, organização, tá? Bom, dito isso, agora eu fecho minha contribuição trazendo um pouquinho a ideia da pesquisa e da construção do conhecimento, né? Então, assim, primeiro, pessoal, é muito importante a gente, pensar um pouco que quando a gente está falando da construção do conhecimento e da pesquisa, a gente está falando de uma atividade humana que não é para nítido, que é o quê? Conhecer melhor a realidade para enfrentar os desafios daquela realidade e superar seus principais problemas. Ou conhecer melhor uma experiência em educação popular para fortalecer e reforçar essa experiência para que ela atinja melhor seus objetivos. Essa é a caminhada nossa na pesquisa em educação popular. Então, você quer fazer pesquisa em educação popular? Quer começar? Quer. Então, comece fazendo o quê? Faça educação popular. Simples assim, né? Faça educação popular. Qual é a sua prática de educação popular? Comece a pensar nisso. A partir daí, você vai começar a pensar assim, a pesquisa em educação popular. Então, tem gente que chega às vezes para mim, querendo fazer mestrado, doutorado, às vezes aqui no programa, ou chega para outros colegas, aí diz que quer fazer uma pesquisa em educação popular, mas às vezes você vai ver essa pessoa não tem uma experiência de base em educação popular. Então, não adianta, você tem que ter essa experiência de base para você poder começar a fazer a pesquisa, né? E aí, pessoal, nesse sentido, a educação popular ela vai trabalhar, então, portanto, ela vai trabalhar com a construção de conhecimento, mas, de novo, não esse conhecimento para ficar estático, ser admirado, etc., né? Não, é um conhecimento que vai ter uma utilidade muito concreta, uma utilidade que venha contribuir na superação dos principais problemas sociais, na mobilização de novas ações, no aprimoramento das ações que já acontecem, no fortalecimento de políticas públicas estruturantes, inclusivas, participativas e por aí vai, né? Na valorização e no registro e na história. E da história de quem faz a educação popular é outro componente muito importante, porque entendendo a memória e conhecendo a história, a gente vai poder fazer melhor o hoje também e planejar melhor o que nós vamos fazer amanhã. Então, é por aí que passa esse processo todo. E aí essa construção de conhecimento precisa se dar de forma compartilhada, porque não adianta você falar de uma educação popular que ela é compartilhada, ela é participativa, e você fazer a pesquisa de uma forma extremamente exclusivista, autoritária, dissociada de todo mundo e de tudo, né? Então, em uma perspectiva de construção compartilhada, a primeira coisa que é importante a gente entender é que não há saberes maiores nem menores e tampouco se valorizam a hierarquização dos saberes. A gente vai compreender que nós vamos construir o conhecimento numa perspectiva de complementariedade. Os saberes populares e saberes científicos não vão rivalizar na pesquisa em educação popular. Pelo contrário, eles vão construir complementariedades entre eles. Então, a gente não perde tempo. Uma das coisas que eu acho mais óbvias, que às vezes muita gente diz, eu quero discutir a relação do saber popular e do saber científico. Eu digo, proponha outra coisa. Isso aí já está resolvido e superado por Paulo Freire há muito tempo, entendeu? Por quê? Porque, pessoal, nessa perspectiva toda que a gente está falando aqui, essa relação está dada. Por quê? O saber científico vai ter o seu papel. Nós, na educação popular, não podemos jamais ter preconceito com o saber científico. O problema não é o saber científico, é muitas vezes a forma como ele é imposto, aplicado, né, ou reverenciado. Mas eu posso entender que o saber científico ele vai ter um papel fundamental em diferentes contextos, sendo mobilizado, chamado, convocado a partir das necessidades das pessoas e de forma coerente com o que a população está demandando, está pedindo e está propondo.
Da mesma forma, os saberes populares, eles vão entrar em cena nessa perspectiva. E aí, em vez de eu ficar me perguntando qual é o saber melhor, qual é o pior, eu vou entendendo o que é que cada saber pode trazer para que a gente construa um conhecimento maior que atinja os objetivos de você melhorar a vida das pessoas. Porque se o conhecimento científico ele não pode e não deve ser autoritário em relação à realidade social, o popular também não. Então a gente tem que ter cuidado de, às vezes, com as ressalvas que a gente tem ao conhecimento, o saber científico, a gente endeusar o conhecimento popular como se ele fosse perfeito e inatacável. Tem não. Os saberes populares também tem muita crendice, assim, que não serve para nada, assim como também tem muita crendice ou ditados populares que vêm de experiências concretas e que nos ensinam muito. Então a gente tem que ter um discernimento crítico dos dois conhecimentos, do científico e do popular, e propor que eles dialoguem. É assim que entra na roda a categoria do diálogo. Por isso que eu disse que Freire já resolveu isso. Então eu não preciso vir para o meu mestrado ou doutorado estudar a relação do conhecimento popular e conhecimento científico. Procure outra coisa para estudar, por favor. Porque Paulo Freire, pelo diálogo, já disse que é possível fazer uma comunicação crítica e propositiva entre os saberes populares e os saberes científicos na construção de sínteses encaminhativas que construam melhores, mais sustentáveis e mais resolutivas soluções para os problemas sociais, certo? E aí, como eu também falei para vocês, um pouco adapto aqui como construir de forma compartilhada o diálogo entre os saberes, fazeres e os protagonistas. É importante ter, portanto, um mergulho na realidade social, desenvolver a pesquisa a partir do momento em que eu me insiro, que eu me engajo, conviver com os protagonistas sociais que eu estou estudando e com os quais eu estou desenvolvendo a pesquisa, né? Conhecer profundamente essas dinâmicas da realidade, complexidade, contradições, fazer estratégias de comunicação, não de intervenção, né, cultural, desenvolver habilidades e características de empatia, de colocar-se no lugar do outro e da outra, e ter uma atitude cooperativa, colaborativa e integrativa, tá? Eu vou passar aqui só para a gente fortalecer e a gente entender que do mesmo jeito que não tem público-alvo, não tem pesquisado e pesquisada. Tem pessoas, público participante da pesquisa, pessoas que vão ajudar a planejar essa pesquisa comigo, por mais que possam ter diferentes envolvimentos na pesquisa, de acordo com suas disponibilidades e com seus interesses, né? Mas, sobretudo, pessoal, é fundamental a gente construir possibilidades de que a gente faça acordos bastante nítidos, bastante diretos, com as pessoas, com o contexto onde a gente vai desenvolver a pesquisa, que essa pesquisa que a gente vai desenvolver, ela tem um propósito, uma função, um objetivo dentro daquela ação da educação popular, porque a base assim, que sustenta a educação popular é a experiência, é o trabalho, é o trabalho de base mesmo. A pesquisa vai se desdobrar daqui. Então, para se desdobrar desta base, tudo isso tem que ser muito negociado, dialogado e pactuado com as pessoas que estão ali compondo aquela experiência de base também. Necessariamente eu vou ter que fazer pesquisas de cunho participativo? Não necessariamente. Posso partir para uma pesquisação, por uma pesquisa participante, suas várias derivações e metodologias, posso. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa fazendo entrevistas com as pessoas e fazendo análise. Eu mesmo posso fazer isso? Pode. E se essa pesquisa pode servir na minha prática de educação popular? Pode, desde que seja tudo pactuado e combinado. Então, a partir daqui, pessoal, olha, eu queria fazer uma pesquisa para fazer uma avaliação da nossa experiência de acordo com algumas entrevistas. O que é que vocês acham? Quem aqui gostaria de participar, de se envolver? Se ninguém quiser, será que eu posso fazer sozinho? Gente, eu estou querendo
fazer uma pesquisa sobre tal e tal aspecto aqui da experiência para fazer lá no mestrado. Pode ser? Pode. Então vamos combinar. Como é que vai ser? Assim, então, se tudo isso for dialogado de forma direta, para mim não tem problema, desde que não se perca a conexão da pesquisa com a sua prática de base. E com esse discernimento de que a pesquisa começa lá e ela volta para lá. Se a pesquisa também não voltar, aí você perdeu essa conexão totalmente. Se a pesquisa tiver em momentos participativos, melhor ainda, né? No sentido dela ser uma pesquisa bastante participativa, das pessoas estarem participando da construção toda dela, ser até uma pesquisação tranquilo, né? Mas eu acho que não necessariamente precisa ter, se for o caso, cada caso é um caso, mas o importante é essa conexão com a base não se perder nunca, no meu modo, pelo menos, de compreender. E aí, para fechar mesmo, assim, eu acho que uma perspectiva muito importante a gente ter em conta é como é que a gente vai analisar o que essa pesquisa vai estar trazendo. E aí eu sempre trago a dialética como uma perspectiva de análise fundamental para esse processo de construção do conhecimento pela educação popular. Por quê? Porque a dialética, ela vai ter essa fluidez e essa flexibilidade própria da educação popular. Ou seja, a dialética é uma perspectiva da gente analisar o processo da pesquisa, de construir o processo da pesquisa, que vai considerar esse processo como um processo em movimento constante, em movimento permanente, conectado necessariamente com as mudanças. Ou seja, se a educação popular não é uma receita de bolo, a minha pesquisa também não pode ser. Então eu tenho que ter cuidado de, derivado de uma prática de educação popular, não fazer uma pesquisa extremamente fechada, amarrada, que não tem fluidez, molezas, flexibilidades. A dialética traz isso. Com isso eu não estou querendo dizer que a dialética é tudo e é qualquer coisa e se faz de todo jeito e é permissiva a tudo. Não. Ela tem um esteio, ela tem um conjunto de princípios que a orientam e a sustentam, né? Mas ela não é endurecida, ela não é quadrada, tá? Então a dialética, ela vai também ela vai nos convidar a considerar a realidade, né? E analisar essa realidade, considerando essa realidade em sua essência contraditória e em permanente transformação. Para isso, essa análise dialética ela vai se configurar num cuidadoso estudo e debruçar sobre a realidade, tomando como ponto de partida a complexidade a ela inerente, suas várias facetas, contradições, aparências e ilusões. A dialética, inclusive, ajuda muito a gente a fazer a pesquisa nossa na educação popular, porque às vezes a gente é tão apaixonado por nossa prática de educação popular, tem ela assim, o maior carinho do mundo, que às vezes a gente não quer ver defeito nela. E às vezes a nossa prática está cheia de defeito, de contradição, de coisas que precisam ser ali aprimoradas. E às vezes eu tenho um apego tão grande com a minha prática que eu só acho que é tudo bonito, que eu já quero fazer o livro, já quero defender a tese, a dissertação e receber palma, porque eu me lasco tanto, eu suo tanto para fazer aquele danado daquela experiência e aí vem fulano botar defeito nela. Outra coisa importante pesquisa é uma coisa em educação popular. A prática da educação popular é outra. Você pode fazer a prática da educação popular mais inovadora, fantástica e difícil do mundo, mas a tua pesquisa, nós vamos, principalmente no cenário acadêmico, nós vamos trabalhar ela e analisar ela com outras bases, não é a mesma coisa. Experiência é uma coisa, a pesquisa sobre a experiência é outra coisa. A gente tem que ter alguns discernimentos nesse sentido, tá? Para a gente conversar. Então, a dialética vai convidar para que eu veja aquela prática, aquela experiência que eu tenho tanto carinho, que é minha, ai meu Deus, eu amo tanto, né? Mas para que eu veja quais são as várias facetas daquela minha prática. Será que tem algo que eu não estou percebendo? Quais as contradições do meu fazer? O que é que é uma aparência que eu tenho que aprofundar um pouco mais e até algumas ilusões que eu possa ter. Eu achei que eu estava abalando, mas não estou abalando tão bem assim, né? Então a dialética vai convidar e aguçar a nossa criticidade, inclusive para nós mesmos
em nós mesmos, né? Então, acredita-se que esse tipo de análise conduz a uma abordagem da realidade mais condizente com a totalidade de influências, quereres, determinações, objetividades e subjetividades que a circundam. Para fundamentar a perspectiva da dialética, né, que embasa essa pesquisa e a produção do conhecimento na educação popular, a gente recomenda um mergulho bastante aí nas contribuições teóricas e filosóficas, né, de Hegel e de Marx, né, nas quais eu não vou me aprofundar exatamente agora, mas que em certo momento vocês podem fazer. Recomendo vivamente que vocês procurem na internet, creio que vocês vão achar. Se não achar, me dê um toque que eu mando no grupo do Zap lá, o livro Dialética, do professor José Francisco de Melo Neto, onde ele traz a dialética em 3 perspectivas filosóficas diferentes, né, incluindo Hegel, Marx, né, e outras contribuições também. E também outro livro do professor Zé Neto, que ele vai falar de Heráclito, né, um filósofo grego, que traz toda a base filosófica da dialética, no sentido da dialética e sua articulação com o movimento, com aquilo que está sempre em constante modificação. Isso é vital para a pesquisa em educação popular, porque a gente que faz educação popular sabe que todo dia as nossas práticas de educação popular não são a mesma coisa. Elas estão sendo desafiadas, estão sendo mobilizadas, estão sendo remexidas por novos desafios. Então, se a prática da educação popular não é estática, a pesquisa também não vai dever ser estática. Então, é uma pista aí que eu coloco para vocês. Mas vocês podem também perguntar. Eu não posso fazer uma pesquisa em educação popular pela fenomenologia? Pode, né? Porém, a gente precisa ver como isso vai se dar, porque a fenomenologia também, bem telegraficamente, ela às vezes vai recomendar que a gente estude um fenômeno, algo, às vezes de uma forma um pouco desconectada do que está em torno daquele algo e do movimento da vida que está circulando aquele algo, né? Então eu devo também, não é impossível, está muito longe de ser impossível, mas eu tenho que ver cuidados e conexões de como encharcar essa forma de eu aplicar a fenomenologia com os princípios de educação popular. Eu posso fazer educação popular com método positivista científico, em algumas não é recomendado, mas em algumas circunstâncias podem ter casos assim. Por exemplo, às vezes eu vou precisar trabalhar com alguns dados estatísticos para me dizer algumas coisas sobre aquela minha experiência. Pode ser um dado interessante, né, para eu estudar. Por exemplo, né, tem um fenômeno que está acontecendo muito agora nos movimentos de educação popular e nos eventos nossos e nos cursos, nas atividades que a gente faz. É que, tipo assim, se inscreve 500 pessoas, a primeira vez vem 250, a segunda vez vem 200, a terceira vez vem 150. Então, tem uma coisa que a gente não está compreendendo ainda em termos da procura das pessoas por eventos, por curso em educação popular. De repente, um questionáriozinho com o objetivo, com algumas questões, não responderia tudo, mas nos ajudaria um pouco a entender melhor esse fenômeno. Então, não estou desconsiderando o conhecimento científico no método científico totalmente, mas evidentemente que eu não posso me acostar só nele. Então, eu tenho que sempre pensar a coerência, pessoal, da construção filosófica da educação popular com o método da construção científica que eu estou me acostando. Tem que ver se isso dá, como diz agora a juventude, dá match, né? Porque às vezes não dá muito não, né? E sobretudo, para fechar mesmo agora, é dialogar, pessoal. É dialogar, é escutar, é conversar. Se você vier fazer uma pesquisa de cabeça fechada, achando que você já sabe tudo, já sabe até os resultados, então você vai fazer, mas eu sinto muito, não é uma pesquisa em educação popular.
A pesquisa em educação popular ela precisa estar aberta o tempo todo à crítica, à reconstrução, à desconstrução, mesmo que você não goste muito de escutar crítica, e escutar crítica eu sei que não é tão fácil, ainda mais algumas críticas que são feitas de modo extremamente insolente às vezes, violento às vezes, mal educado às vezes, mas a gente precisa tentar extrair o melhor que der daquelas críticas na minha pesquisa para que eu possa ver pontos que eu possa melhorar, né? Eu me surpreendo às vezes como tem muita gente que chega às vezes na pós-graduação aqui na educação popular achando que já sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, nem o professor que está como professor permanente do programa na linha da educação popular sabe tudo, ele tem muito que aprender, quanto mais uma pessoa que está começando sua construção, entrando no mestrado, por exemplo. Então, assim, a gente tem que ter humildade, né, epistêmica, né, e tranquilidade de se dispor, melhor dizendo, perdão, a aprender, né? E aí, se eu vou construindo minha pesquisa, escutando, acolhendo críticas, sugestões, recomendações e não perdendo a minha conexão com a prática, eu vou chegar mais perto de estar fazendo uma pesquisa que contribua efetivamente para a educação popular. Já falei demais, agora eu vou escutar vocês para a gente dialogar. Deixa eu ver aqui quem é que pode me ajudar. Meninas podem me ajudar aqui, né? Pronto.